Embora o propósito deste vídeo não seja aquele que produzirá mais enriquecimento espiritual, é, no entanto, necessário conhecer o que a palavra de Deus nos diz acerca de Satanás. Mesmo estando cientes da sua astúcia, do seu poder e da sua constante atividade, devemos estar prevenidos para não sermos surpreendidos nos seus ardis. E sabendo também que este adversário foi vencido por Jesus, nosso Salvador, devemos fortificar-nos para lhe resistirmos, mas sem, contudo, o desafiarmos, pois ele é mais forte do que nós. Todavia, com o Senhor Jesus seremos sempre vencedores. Vamos analisar, em primeiro lugar, a sua origem. A palavra de Deus pouco nos diz acerca de Satanás, e as poucas passagens que dele nos falam fazem-nos de forma velada, e mais particularmente aquelas que fazem alusão ao seu estado original. Sobre a figura do rei de Babilônia, em Isaías capítulo 14, é-nos descrito com o título que lhe é dado: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, no versículo 12. Sobre a figura do rei de Tiro, Ezequiel diz-nos algo mais acerca daquele que tinha sido criado em perfeita formosura, mas cujo orgulho o fez sucumbir. Ezequiel diz: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Estas passagens, apesar do mistério que as envolve, diz-nos que Satanás era um anjo glorioso quando foi caído. A dignidade que então lhes fora conferido proíbe aos próprios anjos do Senhor uma atitude injuriosa contra ele. Veja 2 Pedro capítulo 2, versículo 11 e Judas, versículos 8 e 9. As capacidades que lhe foram dadas continuam sendo suas, o que torna mais perigoso a sua perversa atividade. Vamos analisar agora a sua queda. A queda de Satanás, tal como a sua origem, só nos é indicada de uma forma muito velada, dando instruções a Timóteo no que respeita ao estabelecimento de ancião. O apóstolo Paulo diz que não seja neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Qual foi, pois, esta falta de um anjo de gloriar fez um ser profano, objeto e abominável? Os mesmos testemunhos de Isaías e de Ezequiel, acima considerados, responde a esta pergunta. Viste que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Ezequiel capítulo 2 e versículo 17, capítulo 28, versículo 2 e 17. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículos 13 a 15. Propondo-se seduzir os nossos primeiros pais, Satanás, a antiga serpente, disse-lhes: sereis como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Quantas vezes desde então não terá ele sussurrado ao ouvido de uns e de outros este pensamento de orgulho, de elevação e de presunção? Que Deus nos dê o discernimento para resistirmos às suas insinuações. Será em relação com a queda de Satanás que lemos o estado caótico e tenebroso do segundo versículo de Gênesis? Não podemos afirmá-lo, porém, a própria noção de trevas está unida ao nome de Satanás. Quantas vezes
quantas trevas morais não têm trazido o pecado no nosso mundo. O estado caótico da sociedade, do ponto de vista moral, é um dos resultados do trabalho satânico e dos seus anjos, que procuram perder eternamente as almas. O terceiro ponto que podemos analisar, a sua atividade sobre a terra. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, versículo 7, e no capítulo 2, versículo 2. A sua incessante atividade como inimigo das nossas almas torna-o como o leão, bramando e buscando a quem possa tragar, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Comparando também a uma serpente, segundo a forma que tomou para seduzir aos nossos pais, atua com astúcia, insidiosamente, seduz, cobiça, enganosa, de forma enganosa e mentirosa, utiliza-os com os que militam sobre o seu império e também com aqueles a quem o Senhor Jesus resgatou para fazê-los cair nas suas armadilhas. E, lamentavelmente, obtém êxito com grande facilidade, lançando deste modo a desonra sobre o testemunho do Senhor e sobre o nome de Jesus. Sem embargo, todavia, digamos que, apesar de tudo, a vitória de Jesus sobre o adversário é uma vitória completa, e aqueles que são salvos são as ovelhas do Senhor Jesus, e nada pode arrebatá-las da mão do bom pastor. João capítulo 10, versículos 28 e 29. A sua queda no pecado será ocasião para uma obra de restauração, operada pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus e pelo ofício do nosso divino advogado, o Senhor Jesus em pessoa. A atividade de Satanás sobre a terra desenvolve-se de uma forma crescente nos domínios mais ou menos ocultos que invadem o mundo. Da astrologia à magia negra, do hinduísmo ao satanismo, todas as formas e tendências são representadas. Estejamos, pois, vigilantes para não sermos maculados por essas coisas, nem de longe nem de perto. Outro ponto a ser analisado é a sua atividade nos lugares celestiais. Todavia, ainda que isto nos surpreenda, Satanás representa, com os seus anjos, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. O primeiro capítulo do livro de Jó mostra-nos Satanás apresentando-se diante de Deus, sendo submetido a um interrogatório divino. É chamado o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência em Efésios capítulo 2, versículo 25. Porém, tanto Satanás como os seus colaboradores são chamados os príncipes das trevas em Efésios capítulo 6, versículo 12. A sua função tende a impedir o crente de gozar dos seus privilégios em Cristo, a fazê-lo duvidar da sua salvação, a manchar o seu testemunho e a paralisar a sua atividade para seu próprio prejuízo e da coletividade. O recurso à nossa disposição é nos dado nos versículos 10 a 18 deste mesmo capítulo 6 de Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10. São as prescrições que ali encontramos, porém, como realizá-las? Com as qualidades morais de justiça e de fé representadas pelas diversas peças da armadura, Deus põe à nossa disposição a sua palavra e a oração, que são sempre os instrumentos mais apropriados para pôr em fuga o inimigo. O nosso bendito Salvador utilizou estes instrumentos tanto na tentação no deserto como no Getsêmani, mostrando-nos como a vitória é alcançada na dependência e na obediência. Contudo, a atividade de Satanás desenrola-se na constante acusação perante Deus. Isto é-nos revelado em Apocalipse, onde lemos: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado,
o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículos 9 a 11. Sedução, tentação e acusação contra aqueles a quem faz cair. Eis o ciclo, o cínico labor a que se dedica o grande inimigo de Cristo. Mas ele tem também fiéis imitadores sobre a terra, pois numerosos são os que operam de igual modo. Tenhamos, portanto, cuidado conosco, para não nos deixarmos imbuir de tais comportamentos, o que poderá acontecer muito mais facilmente do que imaginamos. Que a graça de Deus nos preserve de tal coisa. Vamos analisar o último ponto, o seu destino final. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Posto já fora de serviço durante o reino milenar, o diabo será definitivamente julgado depois da sua rebelião final mencionada em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Para ele, que foi preparado esse lugar terrível, foi para ele, representado pelo fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Deus não destinava o homem a este tormento, porém, se como criaturas inteligentes e responsáveis, opta por Satanás e não por Deus, então será arrastado atrás do seu mestre, desse mestre que ele livremente escolheu. Deus fez tudo quanto era possível para salvar a sua criatura. A boa nova da graça ainda está vigente e necessária, se torna apenas juntar-lhe a fé. A obra perfeita de Jesus, do Senhor Jesus, consumada na cruz do Calvário, é suficiente para a salvação de qualquer pecador que se arrepende e creia nele. Desprezar este dom do amor divino é excluir-se de toda a hipótese de salvação. Na verdade, que poderia Deus dar mais além do seu Filho unigênito? Nos citados versos de Apocalipse capítulo 20, temos o sinal da última frase da história da humanidade, arrastada ao pecado e à rebelião por Satanás desde as suas origens. Esta humanidade terá conhecido muitas tragédias durante a sua existência e todas elas consequências diretas ou indiretas do pecado do homem. Sendo Satanás o grande instigador, porém, dominando a cena, Deus pode operar em sua soberania e tirar alguns bem, até mesmo do mal, se tal for a sua vontade. Quantas vezes, para produzir o arrependimento nos corações do homem, não terá sido necessário uma provação especial que leve as almas ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus? Mas a vitória final pertence ao Senhor Jesus Cristo, que a ganhou pela sua morte e pela sua ressurreição, vitória que será plenamente manifestada quando o último inimigo for abolido e forem estabelecidos os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça, e de onde o diabo será para sempre excluído, esquecido, no lago de fogo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.